aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Pau! Quem não aguentar a porrada que se deite, quem se deitou foi o Vasco. Esse ano eu vim diferente. Esse ano eu vim diferente. Não vim como ano passado, fora de casa, que todo mundo só era pau em mim. Apanhei demais e aprendi. Diga aí, meu filho. Manda pra gente aí. Diga aí. Fala. Bate no peito e diz: eu mereço ser feliz. Rapaz, tu sai de problema, rapaz. Eu já te falei, moço. Moço, pelo amor de Deus, moço. Sai de problema, rapaz. A vida tua é caçando um problema, minha meu galera, irmão. beleza? Tu é o atropiço, velho. É isso aí, galera. O Bahia no dia de ontem meteu 1-0 no Vasco. Lá. 1-0, já ganhamos do Corinthians fora de casa, ganhamos do Vasco fora também de casa, dos 3 jogos do Brasileirão que nós fizemos, empatamos com o Fluminense aqui dentro, mas vamos falar resultado, beleza, desempenho dentro do padrão. Por que eu chamo de do padrão? Eu estou olhando cá para cima porque eu já falei para vocês que eu estou com a abandonando do notebook aqui que deu merda, certo? Mas era para eu estar olhando para aqui e para aqui. Mas vamos lá. Então, no dia de ontem, a galera falava assim, principalmente a TV, que eu não vou falar o nome, dizia assim, o Bahia depois que fez o gol, recuou, está sendo pressionado, tem que ir para cima, não sei por que disso. Para cima nada. Para cima nada. Quem tem a obrigação, dentro de casa, de sair com resultado positivo, era o Vasco. Quem tinha que demonstrar para a sua torcida lá dentro, está pressionada, é o Vasco. O Bahia aproveitou os primeiros 15, 20 minutos até 25 ali e fez seu jogo, dominou. O Bahia fez o seu gol, aí disse, Vasco, agora é com você, viu? Eu vou ficar aqui me preparando, armando o bote, vou armar o bote, porque na hora que der certo eu vou lá e empurro o outro. Então o Bahia fez um bom jogo, suficiente para sair de lá com os 3 pontos, ganhar do Vasco e mostrar que esse ano o Bahia me parece que vai botar o pé no acelerador fora de casa, porque se você tem medo de ganhar, observe bem, se você tem medo de ganhar, você vai perder. Se você entra em campo com medo de ganhar, tem medo de, não, com medo de chegar lá e perder, você vai perder. Ah, mas eu tenho medo de perder. Vai perder. Mas se você vai para lá querendo ganhar, evidentemente o desempenho vai ser outro. Você vai sair com o resultado de lá. E assim o Bahia fez no dia de ontem. Fez o seu gol, segurou e finalizou 1-0, 3 pontos. O Bahia é o segundo colocado, hoje, amanheceu como segundo colocado na rodada do Brasileirão. Mas tem 2 pontos aqui que a gente precisa falar, 2 ou mais pontos. Primeiro, o Kik. Aquele carinha tem um pulmão e tanto. Aquele cara tem um pulmão e tanto, o Kik. Mas deixa eu dizer o quê? O cara quando chega no time do Bahia hoje, ele encontra uma família mesmo. Não é aquele jogador do trecho que está aqui hoje no trabalho, manda no outro, passa por aqui, todo mundo se encontra ali. Não, os caras que vêm para o Bahia, eles são família e terminam sendo família. Encontra em Rogério Ceni aquele cara que já foi goleiro, grande goleiro, sabe o pensamento de jogador, como é que o jogador pensa no bate-papo de amigos ali, depois que não está jogando, sabe como é que o colega pensa, e ele utiliza isso, de experiência que ele teve, nesse ouvir dos colegas, e traz isso para dentro de campo. Abraça cada jogador, aperta a mão de cada jogador, suspende cada jogador quando ele pode,
Então, o que é que acontece? Ele termina criando, trazendo para si uma família. E você percebe no estilo de jogo do Bahia, no encerrar do jogo, no conversar do jogo, que ali parece que tem uma harmonia, uma liga totalmente diferente de qualquer atleta do futebol brasileiro. Seja o garoto da base e seja o atleta profissional mais experiente. Sente que ali tem um grupo realmente unido, tudo e por todos. E ajunta o ingrediente disso tudo, o resultado não pode ser outro. Ele tem um pulmão. Esse Romão, esse cara também é uma outra fera, esse menino aí, o lateral direito. Meu amigo, porque aquele cara do Vasco deu uma canseira, aquele cara do lado esquerdo. Viu? Mas ele é vibrado. O lateral do Bahia é guerrido, é um menino, vai para cima, não abre mão, cola o tempo todo. Ele deu umas duas bobeiras ali, mas de um jogador, de um adversário muito bom. Um adversário que parte para cima, não tem medo de porrada, não. E ele, como lateral, não tem medo também, não. Joga o tempo todo vibrando, joga como se fosse disputando cada bola um prato de comida de um cara que está 30 dias com fome. Né? Então, assim, você tem jogadores no Bahia que têm prazer de estar no Bahia, prazer de estar jogando. Eu tinha falado aqui um tempo atrás, não muito tempo aqui, que eu estou dizendo o seguinte, Gilberto já tem acho que 32 anos, não sei, né? Então, assim, aí você troca um de 30, não, desculpe, Santiago Ares, que era 33. Aí o Bahia troca um de 33 por um de 21, cara. É 12 anos mais jovem. 21 anos tá brigando por tudo, quer espaço em tudo quanto é lugar. Aí você traz um jogador do Grêmio, que veio lá, segundo informação, cheio de problema lá, que o Grêmio não queria, a torcida não queria, e o cara se chateado, tal. O cara vem para aqui e encontra um outro ambiente. Ele correu que nem um bicho ontem o tempo todo. Não deixou a defesa ali ter aquela facilidade de sair. Então você encontra um Eric Puga. Você tem um Sanabria, que não jogou ontem. Você tem o Romão. Você tem o Ramos Mingo. Eu estou me referindo aqui a uma galera que parece que tem adrenalina. Você tem Ademir, outro também. Então você tem um jogador de linha de frente, raçudo, brabo, cascudo e jovem. O que é preciso? É preciso saber que quando esse jogador está no banco, é porque o técnico quer colocar alguém para fazer um revezamento, para dar descansar, para que ele esteja inteiro. E não passar aquela impressão de que quando ele está no banco é porque ele não presta para ser titular. Essa é uma outra impressão que eu tenho. Porque quando você vai para o jogo, você é bom, mas você está no banco, e lá, quem está nas quatro linhas é da sua função e precisa ter minutagem para o campeonato correr todo bem para a gente. E descansar aquele que está no banco e dar minutagem àquele que entrou, mas que é da mesma função dele. Aí você cria uma harmonia. É diferente daquele atleta que você coloca ele fora da sua função, tendo, fora da sua função para jogar, para poder queimar o cara. E coloca alguém que não é da função dele para jogar no lugar dele. Aí é diferente, você cria um clima ruim. Eu já falei sobre isso. É aquele clima de quê? Se o técnico coloca um improvisado no meu lugar ali para jogar, que não é centroavante, é o caso de Everaldo. Everaldo veio ontem marcar, buscar a bola, tocar a bola cá atrás. Quase dar um leite logo na entrada, roubou uma bola bonita, mas quase dá um leite. Mas ali, quem está ali dentro, está ali para acertar. O importante disso tudo é que o Bahia está se encaixando bem. É um time que já tem 3 anos com esse trabalho, 2025, 2024, 2025, 2026, porque 2023 a gente não conta. 2024, 2025 e agora 2026. Esse grupo está jogando há 2 anos e vai para o 3º ano. As renovações de contrato foram longas, os contratos que o Bahia fez foram longos, e aqueles que têm interesse renovando. Então não tem como esse time não dar certo. Não tem como esse time fora de casa não pegar a liga. Só que não podemos trocar o que foi o ano passado, né? O ano passado nós jogamos bem dentro de casa e fora de casa fizemos ruim. Esse ano nós começamos bem fora de casa e dentro de casa começamos ruim. Mas a gente espera que esse time se encaixe mais ainda dentro de casa e que fora de casa faça o que está fazendo.
O ano passado o Bahia já chegou 3 partidas fora de casa. Das 19 que disputou, só ganhou 3. Esse ano, 2 que disputamos, ganhamos as 2. Ronaldo pegando. A defesa do Bahia, mesmo tendo problema na entrada esqueci o nome dele aqui agora, entrou Canives. Canives entrou, se contundiu. Entrou Gabriel Xavier. Então, aquela galera já está há um tempo jogando. Já se conhece. Eles já se conhecem, esse pessoal do Bahia. Eles já estão um tempinho jogando. Eles sabem onde Paulo, Maria ou José está. Quando o Everton Ribeiro pega a bola, eles sabem onde é que está Eric Puga. Eles sabem onde é que está Edemir. Eu não digo nem o que está chegando agora. O lateral direito, Roman, ele parece que ele está no Bahia há anos. Então, quando você tem jogador como esse, você descarrega a defesa. Luciano Juba, não é a primeira vez que ele faz desse tipo de lance. Pegar de primeira de fora da área. Sem medo de errar, e tem que ser assim, sem medo de errar. Tem que ter medo não, mano. O ditado velho, quem tem medo de cagar, não coma aqui. Não é isso? Então não tem que ter medo não. Quando a gente sai para jogar fora de casa, a gente diz assim, vamos lá para ganhar. Não é assim? Todo jogo a gente pensa em ganhar. Mas a gente sabe que lá fora, se trouxer um ponto, a depender do adversário, na condição que ele esteja na tabela e na condição do campeonato, é um bom resultado. Mas a gente sai para ir buscar os 3 pontos. Não abre mão disso, de buscar os 3 pontos. Certo? Então, quando a gente joga fora de casa, joga menos pressionado. Essa é a impressão que eu tenho. Mas vamos lá para a classificação do brasileiro. São Paulo, o primeiro, com 7 pontos, e o Bahia é o segundo com 7 pontos. Só que Bahia e São Paulo já fez os seus 3 jogos. O terceiro colocado vem o Bragantino, que tem 6 pontos, mas tem 2 jogos. A Chapé, quarta colocada, com 5 pontos e já fez 3 jogos. O Mirassol, 5 pontos, já fez 3 jogos. Palmeiras, 4 pontos, 2 jogos. Fluminense, 4 pontos. Curitiba, 4 pontos. Flamengo, 4 pontos. E Botafogo, 3 pontos. Eu quero mostrar lá embaixo para você ter ideia como é que funciona o campeonato aqui. Como eu gosto de ver isso aqui. 11º, Atlético Paranaense. E vamos agora para o 12º abaixo, que são 9. Quando a gente conta, dá 9. Aí vem, entre esses 9, só tem 2 times que considerado não é da elite do futebol para ele lá. É Vitória e Remo. Mas entre os 9 tem Grêmio, Atlético Mineiro, Internacional, tem Santos, Vasco, Cruzeiro e Corinthians. Apesar que Corinthians só fez um jogo, foi aquele jogo com o Bahia e perdeu. Certo? Mas o Cruzeiro fez 3 jogos e empatou 1. Então, o que é que ele quer dizer? Que torcer para que a gente continue sempre na ponta da tabela, certo? Sempre brigando ali em cima na parte da tabela é o que interessa, e ganhando confiança para os jogos fora de casa, que é o que interessa para a gente, certo? Então tá aqui, no dia de ontem, o Vitória perdeu para o Flamengo, o Mirassol empatou de 2-2 com o Cruzeiro, a Chapé empatou de 3-3 com o Curitiba, Atlético Mineiro 3-3 com o Remo, e o Vasco tomou 1-0 do Bahia, o São Paulo meteu 2 no Grêmio. O jogo de hoje, Atlético Paranaense e Santos, às 19 horas, Fluminense e Botafogo, também às 19h30, Corinthians e Bragantino às 20 horas hoje, Internacional e Palmeiras às 21h30 hoje, né? E quinta-feira, 19/2, Atlético Paranaense e Corinthians, às 19h30. O que é que a gente quer? Nada. Só esperar agora o jogo que vai ser de domingo, e esse jogo aqui é do Campeonato Baiano, coisa que a gente já vai aqui direto. A gente sabe que o Bahia está em primeiro, o Jequié é o segundo, Vitória o terceiro, Porto é o quarto, Galícia, que venceu, é o quinto. E vamos lá para o resultado do jogo de ontem. De ontem, como é que ficou a partida? Vamos aqui dar uma olhada aqui. Campeonato Baiano eu estou agora, viu? Estou olhando para cima aqui, porque eu botei minha tela aqui em cima dessa banana que deu merda no noite. Então, a 8ª rodada já começou. Na 8ª rodada, o Galícia meteu 2-1 no Jequié. Tá certo? Ontem. Agora tem sábado. Bahia e Jacuipense. Domingo, Atlético e Porto.
Vitória e Bahia de Feira, domingo, Atlético e Porto. Já na quarta-feira, dia 18, tem Vitória e Bahia de Feira, Barcelona na quinta, e Juazeiro, e aí encerra a oitava rodada, de 9, tá bom? E o Bahia encerra o campeonato jogando fora de casa com o Atlético da Alagoinha. E o Vitória encerra dentro de casa jogando com o Galícia. Então é assim. A gente espera que o Bahia continue nessa pegada, né? Que a gente possa sair esse ano melhor do que o ano passado, nos jogos fora de casa, se a gente conseguir essa sequência de triunfo e dentro de casa manter o padrão que a gente vinha mantendo no passado, a gente vai chegar um pouco melhor esse ano, com um time mais maduro, com um time mais rodado, com um time mais experiente, com um time que joga todo o tempo, 2 anos, 3 anos, vão completar agora junto. A gente espera que esse time possa engrenar. A gente sabe que não tem campeonato que você comece bem e encerre bem. No meio da competição, é normal acontecer tropeços. É normal o time cair. Mas esse ano o Bahia fez o quê? O Bahia fez 2 times. Tem condição de botar um time para jogar e outro time para descansar. É o que a gente espera. Valeu, galera. Um abraço a todos vocês. Venha com a gente. Quem não aguentar a porrada que se deite. Quem se deitou foi o Vasco. Rapaz.